Olá pessoal, bom dia. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui porque é a primeira vez que eu faço um reparo em um ferro elétrico. Esse aqui, ó, tô com a caixinha dele aqui, é um Philips Valita e assim, reparo que eu digo assim eu desmontei ele completamente, todo, né? Eu nunca tinha feito isso. Eu já fiz alguns reparos em ferro elétrico, mas a maior parte dos defeitos em ferro elétrico é no cabo, né? Devido ao movimento que nós fazemos quando a gente está passando roupa, então a maior parte dos defeitos é no cabo. Geralmente é aqui nessa parte aqui onde a gente movimenta muito, né? Ou aqui dentro, tá certo? Então, mas neste caso aqui, o defeito neste caso aqui não era este, né? O problema não era no cabo. Tá? Então, olha, alguns técnicos dizem que 80% dos defeitos de ferro elétrico é aqui, no cabo. Aqui, ou se não aqui, né? Ó, na outra parte aqui, onde você coloca na tomada. Aqui, ó. Tá? Ou é aqui dentro, né? Aqui, ou internamente aqui, logo aqui. Ou aqui fora, devido ao movimento, que nem eu falei, né? Ou se não aqui. Tá certo? Então, eu já havia consertado caseiramente alguns outros ferros elétricos, mas nunca tinha feito um reparo efetivamente, detectar um defeito dessa maneira como eu fiz aqui e, e efetuar o reparo, porque também eu vou explicar logo aqui, porque eu estou na frente do meu computador aqui na sala da minha casa, vou explicar. Então, muitas vezes a pessoa, o técnico, ou a pessoa mesmo, porque tem pessoas que têm habilidade nisso também, não precisa ter um estudo. Às vezes a pessoa vai se aprofundando, né? Hoje tem muitos vídeos, tem muitos técnicos que ensinam tudo detalhadamente. Então, às vezes a pessoa se esforçando termina aprendendo, né? Uma pessoa que não tenha estudado isso, né? Tá certo? Mas eu fiz alguns estudos e também sempre vejo aqui as explicações de outros técnicos, porque surgem defeitos de diversos tipos e existe o ditado popular, né, que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então a gente observando a experiência dos outros, a gente termina aprendendo, sempre acrescenta alguma coisa a mais no conhecimento da gente, né? Tá certo? E na internet é bom por causa disso, porque a gente termina trocando ideia, vendo a experiência dos outros e a gente termina aprendendo sempre alguma coisa útil, né? É importante. Mas voltando aqui ao reparo desse ferro aqui, como foi o meu primeiro ferro que eu consertei efetivamente, que eu desmontei o ferro inteiro, e eu fiquei surpreso com uma coisa no ferro, que a sujeira que existe dentro, assim, muito aquela lãzinha, e isso é devido, depois eu fui entender que isso daí é devido às roupas, né? Aqueles filapinhas de lã, essas coisas, elas vão sendo, entrando para dentro do ferro, tá certo? Nesse caso, desses tipos de ferros aqui, né? Tá certo? E o que eu observei nessa minha experiência aqui, que eu tive com esse ferro, com esse tipo de ferro aqui, é que a dificuldade maior aqui é na desmontagem e depois na montagem, tá certo? Então, a princípio aqui, como essa é a minha primeira experiência nesse tipo de ferro aqui, de conserto, de reparo nesse tipo de ferro elétrico aqui, né? É que a dificuldade maior parece aí, acho que a questão de detectar o defeito e efetuar o reparo quando é possível, é, a dificuldade maior está na montagem e na desmontagem do ferro. Porque são muitas pecinhas e é um verdadeiro quebra-cabeças, né? Tá certo? Agora, os defeitos em si, pelo menos aparentemente, não é tão complicado como outros aparelhos eletrônicos, que tem rádio, televisão, esses aparelhos eletrônicos que a quantia de defeitos são incontáveis, né? Tá certo? Agora, no caso de ferro elétrico, pela minha experiência agora que eu tive com esse ferro aqui, é que a dificuldade maior é em desmontar, né, e depois montar novamente. São muitas pecinhas e a gente precisa também ter muito cuidado com as pecinhas, molinhas e parafusos, assim, e saber depois recolocar tudo de novo. O que eu fiz nesse caso aqui? Eu fui desmontando e tirando foto, né? E depois para aprender, saber fazer o caminho de volta, né? Eu fui desmontando e tirando foto, tá certo?
E eu vou mostrar aqui, nós estamos na frente do meu computador aqui, e aqui vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ó, tá vendo? Ó? Essa aqui é a parte de trás do ferro elétrico. Então, logo de cara eu detectei aqui, ó, esse fio rompido aqui, ó. Tá? E logo ali na frente, naquela entradinha ali, tem a lâmpada, é uma lâmpada neon, uma lâmpadazinha, e por sorte eu tinha algumas novas aqui, que foi possível efetuar a troca, né? Eu tirei aquela lá e coloquei uma lâmpada neon nova lá, tá certo? Ali não é um LED, que às vezes a pessoa fala LED, mas não seria bem um LED, né? Ali é uma lâmpada neon, né? Deixa eu ver se eu consigo localizar. E ó, veja bem aqui embaixo, ó, a sujeira que estava logo que eu tirei a tampa de trás. Então logo que eu tirei a tampa de trás, eu percebi que estava o fio rompido ali. Então eu já percebi que era isso que não estava funcionando, né? Tá? E estava muito sujo aqui. Eu desmontei tudo, depois lavei bem e tal, né? E ficou bem limpinho, né? Tá certo? Esse é um ferro a vapor, Valita, né? Um ferro Philips Valita, né? A vapor excelente. Eu testei ele de novo aqui, tá? Agora tá ok, né? E é que nem eu falei, deixa eu chegar aqui onde estava o defeito propriamente dito, o que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui se eu aproximo bem aqui. Ó. Acho que aqui vai dar para ver, ó. Então, olha, aqui a lâmpada antiga, né, que ela tava rompendo assim, eu fiz assim, tuque, ela rompeu, aqui a outra perninha. Então eu estava rompido uma perna e a outra estava assim, bem, só foi dar um toque. E por sorte eu tinha outra lâmpada lá, ó. Aí eu tive, foi outro, a troca em si, fiz a troca, mas os terminais são engatados aqui, ó. Tá, aqui logo no terminal desse resistor aqui, ó. Então esse encontrozinho metálico aqui é muito pequenininho, é coisa de indústria, eu tive que... Esse foi o reparo, né? O reparo elétrico aqui, eu tive que... aqui, deixa eu ver se eu já tinha feito o reparo, ó. Aqui eu já tinha feito o reparo, ó. Ó. Opa, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho mais. Ó. Aqui, ó, eu fiz aqui um contato elétrico aqui, ó, tá certo? Para poder, eu já tinha tirado a lâmpada neon rompida ali. Na verdade, ela tá boa. Ela tinha rompido a perninha dela aqui. A gente chama de lead, né? Tá certo? Mas eu coloquei uma novinha. Ó, vamos ver se dá para aproximar um pouquinho mais. Acho que agora ficou melhor para ver. Tá? Então, olha, esses contatinhos aqui eu fiz caseiramente aqui, né? Tive que improvisar, porque naquilo lá, o anterior é feito em indústria, eles são minúsculos, né? Em máquinas industriais, né? Mas, ó, fiz isso aqui e, na verdade, ele funcionou perfeito. Tá? E troquei, o reparo foi esse daqui, a troca da lâmpada neon. Olha lá, troquei a lâmpada anterior, que estava, na verdade, com os terminais aqui, assim, completamente frágil. Esse é um defeito assim estranho. Aí eu coloquei uma nova com as perninhas boas aqui, contactei aqui, eu fiz o contato aqui, com o alicate aqui eu conectei esses contatos, eu fiz esse contato elétrico aqui, né? Não coloquei solda, porque solda, a potência do ferro elétrico é muito alta, né? Termina derretendo a solda. Só se for uma solda industrial, mas mesmo assim eu segui o caminho do outro, da indústria mesmo, né? Aquele pequenininho, né? Tá, eu fiz um contato elétrico, depois amassei com um alicate, né? Com dois alicates aqui diferentes, né? Tá? Mas é que nem eu disse, fiquei surpreso principalmente com a sujeira. Deixa eu ver se eu pego algum aqui, uma dessas aqui que estavam... Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, a sujeira, eu fiquei assim, abismado com a sujeiraiada que tinha aqui, ó, em volta, dentro do ferro aqui, ó. Aí eu fui desmontando, tá? Agora veja bem, se você já possui algum conhecimento, é importante você com um multímetro ou com lâmpada de teste fazer a prova, dependendo do defeito, né? Você faz a prova, testa a continuidade do circuito. Aqui nos contatos elétricos você faz a continuidade da resistência e do termostato. Né? Mas aí a pessoa precisa já ter algum conhecimento, já, né? Tem que ter algum conhecimento, bons conhecimentos para poder fazer esses testes de continuidade aí. Tá certo? Eu estou mostrando isso daqui porque eventualmente pode ser que alguém resolva fazer isso, né? Mas é óbvio,
mexer com eletricidade requer bastante cuidado para não, que nem aqui, não estando conectado na tomada, não dá choque, mas se for conectar na tomada, eu sempre recomendo. Tem que tomar muito cuidado com risco de choque ou explosão, né? E eu desmontei tudo, né? Lavei depois, né? É, e coloquei tudo em volta que fica muito encardido, né? E eu lavei tudo. Aqui, deixa eu ver, acho que aqui já estava. Ó, aqui eu já tinha nessa parte aqui é a parte da resistência, ela fica blindada. Se der problema na resistência, às vezes nem compensa trocar, porque essa parte de baixo aqui, né, é o valor do ferro elétrico. Às vezes precisa analisar se compensa trocar, né? Tá, aqui eu já tinha tirado a poeira com pincel, mas eu usei também thinner e desengripante. Tem um outro produto que a gente usa também, alguns produtos que a gente usa para fazer a limpeza. Tá? Então eu fui desmontando. Eu nunca tinha feito isso. A primeira vez que eu falei que eu desmontei completamente um ferro elétrico como esse aqui, né? Ele tem gabinete para água lá dentro, né? Olha lá. Ele tem o gabinete para água e tudo mais. É a vapor, como eu falei, né? Ele tem uns furinhos embaixo, né? Olha lá. Ele tem uns furos embaixo e consegui recuperar esse ferro aí. Para mim, foi muito interessante, né? Foi uma experiência bastante interessante, porque foi a primeira vez que eu feito um reparo num ferro elétrico, com esse grau de detalhe que eu fiz dessa vez, né? Mas é isso aí, pessoal. Bom dia.